Caros alunos, que a graça e a paz esteja com todos. Meu nome é Adélito, muito bom poder estar junto com vocês aqui, iniciando essa série de estudo com o curso Como se tornar um cristão fiel, certo? Então, primeira aula que vamos estudar é Deus existe? Então, vamos analisar sobre isso. É uma pergunta muito importante. Então, se eu quero ser um cristão fiel, ok? Então, primeira lição é: Deus existe? Então, analisando cuidadosamente a pergunta, não é? Deus existe? Será que há fortes razões para se crer que Deus existe? A Bíblia não começa com explicação sobre a existência de Deus, mas ela, na verdade, começa com uma afirmação a respeito de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante que o nome Gênesis é origem, começo de tudo que se criou, princípio. Então, quando se formou, o livro de Gênesis, a primeira palavra para nominar o livro foi origem, Gênesis. Então, no início, ou na origem, Deus criou os céus e a terra. Ok? Então, a Bíblia está nos dando um exemplo, do início da origem de Deus. Mas vamos mais adiante conversar um pouco sobre essa pergunta: Deus existe? Então, mas toda a Bíblia, ela espalha evidências racionais da existência de Deus. Alguns são dados diretamente e outras indiretamente. Algumas são expressamente declaradas e outras estão implícitas. Então, vamos refletir várias dessas evidências. Então, duas evidências para analisarmos, para entendermos sobre a existência de Deus. Então, se você refletir profundamente nas duas razões que vamos apresentarmos a seguir, será levado a crer seguramente que Deus de fato existe. Ok? Então, a primeira evidência. Vamos ver que Deus existe através da evidência do mundo. Então, a primeira evidência que nos faz crer que Deus existe é dada pelo ao redor e acima de nós. A Terra é um universo que proclama a existência de Deus de maneira eloquente. Então, todos os planetas permanecem em suas órbitas, não coludem uma com a outra. Eles circulam em volta do Sol em uma velocidade precisa e uma distância exata, ok? Então, a relação da Terra com o Sol se origina do dia, noite e as estações. A Terra está sempre a uma distância adequada do Sol. Então, se estivesse um pouco mais longe, congelaríamos. Se tivesse um pouco mais perto, estaríamos fritos. Então, a exatidão da distância entre o Sol, certo, e a Terra é algo perfeito. Então, é uma evidência através da criação do universo, não é a exatidão que existe Deus. Não é só o formato do universo. Continuando ainda sobre as evidências no mundo, ok? Então, todos que estudam sobre o universo detalhadamente encerram tal estudo reconhecendo que o universo é uma maravilha complexa de precisão e desígnio. O livro de Salmos, certo? No 19, versículo 1, o salmista vai dizer, como está escrito aqui: os céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então o salmista faz da revelação da natureza e une-se com a exaltação da lei de Deus. Ou seja, ele faz uma união da natureza com a palavra de Deus e ele transforma como se fosse um único glorioso louvor. Então o salmista está louvando a Deus através das suas obras, né, que ele criou. Não é? Então o universo, todas as coisas. Então os salmos proclamam a glória de Deus. Ok? Continuando o nosso estudo, outra evidência também vai ser do apóstolo Paulo, um dos escritores do Novo Testamento. Ele escreveu em Romanos capítulo 1, versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim no seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, Paulo insistiu que olhando para o que Deus fez, ou seja, todas as coisas, né, toda a criação, podemos saber algumas coisas a respeito dele. Não tudo, mas algumas coisas, porque nós somos limitados. Mas também Paulo declara, né, em Romanos que olhando para o mundo, podemos deduzir que Deus existe. É só olhar para o mundo que se dá para crer que Deus existe. Desde o princípio, claramente reconhece seus atributos invisíveis. Paulo declara no livro de Romanos. As características declaram ser Deus. Por quem e como são claramente percebidas. Então, Paulo diz que está sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, por meio das coisas que foram criadas, se crê na existência de Deus. Continuando ainda sobre a evidência, né, do mundo para se crer em Deus, Paulo também diz em Atos capítulo 14, versículo 17: Contudo, não se deixou ficar sem testemunha de si, mesmo fazendo bem, dando-se do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Nosso planeta, o universo, testemunha em prol da existência de Deus. Então, mais uma vez, né, sobre se Deus existe, a Bíblia está nos declarando que a própria natureza, né, o próprio universo, né, declara a existência de Deus. Continuando ainda, a segunda evidência que vamos meditar para evidenciar a existência de Deus é através do homem. Única maneira de explicar a existência do homem é com o discernimento de que um ser todo-poderoso o criou e colocou nesta terra por uma razão especial. No primeiro capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Deus deu aos seres humanos uma natureza espiritual, uma semelhança como ele mesmo. Deus criou a família, fazendo os homens com sexo masculino e feminino. Deus criou as leis naturais que governam toda a vida na terra. Então, o homem declara a existência de Deus, porque o homem é a sua imagem e a sua semelhança. Ok? Então,
Continuando ainda sobre as evidências do homem para declarar a existência de Deus, a razão que exige que admitamos que a vida humana foi criada por uma mão poderosa, né, e por uma razão divina. Sem hesitação, podemos dizer. O salmista, né, no livro de Salmos 39, versículo 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas mãos, obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Então, o salmista Davi declara que Deus fez e tem um plano para a minha vida. Então, Deus criou você e Ele tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para nossas vidas. O nosso curso é como se tornar um cristão fiel. A nossa primeira lição é refletir sobre a existência de Deus. E o plano que Deus quer para nossas vidas é fidelidade. É como ser um cristão fiel. E o primeiro ponto que Deus nos mostra para ter essa fidelidade é a crença que Ele existe. Devemos lembrar que Deus tem um plano para nossas vidas. Em nosso plano, o plano dele através de nossas vidas é declarar sua existência. É mostrar para todos que nós somos sua imagem e semelhança. É olhar para você olhar para mim, e não estou vendo um grupo de alunos, vocês alunos não estão vendo um professor. Nós estamos vendo a imagem e semelhança de Deus. Esse é o plano de Deus para nossas vidas. Deus é a fonte do milagre da vida. Então, graças a Ele, que hoje nós estamos aqui, dialogando, estudando, né? Vamos aprender junto, mas a fidelidade se inicia quando entendemos a existência de Deus, a grandeza de Deus, o louvor que está através da criação para declarar a existência de Deus. Olhamos para a natureza, olhamos para o universo, tudo foi criado por Ele e para Ele. Inclusive nós, que somos a sua melhor criação, certo? Então, concluindo o nosso momento de entendimento dessa primeira lição, ok? Então, só especificando que eu trouxe alguns pontos específicos para o vídeo não ficar tão longo, mas vou passar o material para vocês. Então, para refletir mais, estudar em casa. Então, concluímos que refletir profundamente nessas duas evidências que acabamos de analisar, a evidência do mundo e a evidência do homem, né? Então a conclusão é que elas exigem e é tão certa e inegável que a Bíblia afirma, né, que Deus existe. Porém, a Bíblia também declara em Salmos 14:1, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, por isso que devemos conhecer cada vez mais a existência de Deus, para não ter o pensamento de não há Deus. Deus existe. Não devemos ser insensatos. E nossa fidelidade a Ele, como ser um cristão fiel, se inicia quando entendemos que Deus existe e a sua profunda grandeza e sua soberania sobre todas as coisas. Então, por essa razão que Deus mandou Jesus ao mundo, para não sermos insensatos. E ainda Deus nos deu as Escrituras, a Bíblia,
a palavra dele, para estudarmos, né, e compreender cada vez mais sobre a existência de Deus. Ele quer que soubemos que estamos aqui para refletir a sua grandeza, e é isso que Deus espera de nós. Jesus diz em João 12:48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que eu tenho proferido. Essa julgará no último dia. Então, meditamos nessa lição, né, na primeira lição do curso Como se tornar um cristão fiel. Deus existe. E a crença de crer nele é porque nós existimos. Que Deus nos abençoe.